tudo muito cinzento, o tempo e o ambiente económico. A cor do dinheiro do dia, deixa lá, 23 de março do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e eu estou aqui, como todas as manhãs, para fazer a análise da economia e da política nacionais e internacionais quando é necessário. Olhe, antes de irmos ao programa de hoje, vou só lembrar que ontem fizemos aqui uma entrevista ao engenheiro António Comprido sobre combustíveis. O que se pretendeu com essa entrevista, que está disponível aqui na página da Cor do Dinheiro, tanto pessoal como profissional, e que vai estar disponível também no YouTube, tem uma única preocupação: responder àquelas questões mais comezinhas e mais comuns que eu ouço aos espectadores que me colocam aqui, mas que também são preocupações minhas. Por exemplo, como é que se formam os preços, quando é que são determinados, quais são as margens de comercialização das petrolíferas, porque é que os preços agora não baixaram o mesmo que subiram na semana passada, está lá tudo escrito. E uma das coisas que eu gostava de explicar, que vou daqui a pouco já vou descer esse pormenor, é o Governo havia falado num determinado valor para a baixa de preços esta semana, tanto o gasóleo como a gasolina, que não se concretizou. E eu já lá vou, porque eu acho que é dos aspectos mais imediatistas da entrevista que fiz ao engenheiro António Comprido. Perdão. Mas antes disso, vamos ao período da ordem do dia e vamos começar pelo regresso da conversa sobre armas nucleares na guerra da Ucrânia. Eu não sei se você... Bom, só um esclarecimento. Eu não tenho interesse nenhum em guerras, e muito menos em guerras nucleares. Mas há uma coisa que a história, a experiência e o estudo me ensinou. As guerras só são evitadas, não é apenas com bom senso, são evitadas quando alguém de um lado sabe que do outro lado tem a mesma capacidade destruidora deste primeiro lado, percebe? Foi assim que o Sr. Reagan conseguiu ajudar a acabar com o Império Soviético. E eu acredito piamente que quanto mais um dos lados se baixa, mais o outro ganha aso. Eu tenho vindo a dizer isto nas últimas semanas e até já critiquei analistas, inclusive militares, que acham que o tipo é maluco, o tipo é determinado, vejam lá. Já aqui critiquei o Major-General Agostinho por causa disto. Agostinho Costa por causa disto. Bom, esta conversa sobre armas nucleares eu ontem ouvia aquele fulano Peskov, não sei das quantas, que é o porta-voz do Kremlin, dizer: nós temos um conceito. E um conceito é, a partir do momento em que a nossa segurança é posta em causa, nós podemos recorrer a armas nucleares. Bom, o problema disto é os conceitos, não é? Quem é que os define? E quem é que decide se esses conceitos estão cumpridos para tomar decisões? Ora, eu não confio neles, não confio. E, portanto, isto é a conversa feita para dizer assim: para nós é assim. E, portanto, se para nós é assim, agora vamos agir. Bem, eu suspeito que se deste lado não se começar a subir a parada, isto vai continuar e vai se agravar. Porque não sei se está a reparar, mas há uma escalada no tom, no alcance e nas ameaças. Vamos ver onde é que param os modas. Ponto seguinte. O que se passou com o agente Fábio Guerra, que morreu este fim de semana na sequência de agressões à porta de uma discoteca. Eu estou espantado com o silêncio de algumas forças ou de alguns fulanos e fulanas, para fazer esta conversa hoje em dia de blocos de esquerda e companhia, que abrem a boca por tudo e por nada para se atirar à polícia e às forças de segurança e agora estão calados. Sim, estou a falar dos Mamadous Bás desta vida. Sim, estou a falar dos SOS não sei das quantas e daquela gente que normalmente atua e rompe por aí a rasgar vestes e a chamar nomes e a gritar tudo contra as forças da ordem. Se calhar estamos aqui perante um elemento da bosta da bófia, não era? Foi assim que o Mamadou Bá uma vez classificou a polícia portuguesa. Bem, convinha que a malta tivesse um pingo de vergonha na cara e tivesse a coragem, nestas alturas, de vir condenar estas coisas, tal como se põe a condenar outras. E algumas delas inexistentes, como nós sabemos. Bom,
O Público de hoje, o Jornal Público de hoje, traz aqui na primeira página, estamos a mudar de assunto naturalmente, deixe-me ver se lhe consigo mostrar. Eu sei que vai estar ao contrário, mas aqui em baixo, no canto inferior esquerdo do jornal, aqui em baixo, aqui, está uma história sobre o controle do dinheiro que as autarquias entregam aos bombeiros. Então, a Auditoria do Tribunal de Contas expõe casos como o de um bombeiro que recebeu 21 horas diárias de trabalho extra durante o mês. Parece que isto aconteceu em Tomar e parece que também há irregularidades em algumas corporações, nomeadamente na Amadora. Segundo o que aparece aqui. Há uma coisa que gostava de dizer sobre isto. Curiosamente, na semana passada, quando nós estávamos a fazer o Corporate Talks no Porto, uma das pessoas, veja só a coincidência, desta região, aqui entre Tomar e a Sertã, contou-me alguns casos que se passam com o combate aos fogos. Veja só, uma das coisas referenciadas é precisamente não só um destes exemplos, o exemplo deste género, como inclusive um outro exemplo que se teria passado também na própria Amadora. Eu tenho o maior respeito por bombeiros, conheço uma série deles, e conheço mesmo o trabalho feito de perto, mas isto não é nada contra os bombeiros. O problema é que as associações, por exemplo, um dos problemas avançados pelo Tribunal de Contas é está bem, pois, mas as corporações são muito antigas, não sei quantos, porque o Tribunal de Contas sugere uma reestruturação disto tudo, que é uma coisa fundamental. Qual é o problema aqui? É como você já percebeu, isto não dá jeito a muita gente. E não dá jeito a certas corporações. Ora, nós não podemos aceitar isto. E já agora, eu sei que normalmente os bombeiros ficam muito chateados quando aparecem estas coisas e se criticam, mas é assim. Eu não sei se já perceberam, mas deixando de passar estas coisas, afeta-se a imagem de todas as corporações. Está a ver o problema? Eu sei que a malta não gosta. Dizem assim, vocês não valorizam o nosso trabalho. É o contrário. O facto de fazerem um excelente trabalho é um incentivo para que haja maior transparência nesta situação. Porque eu não quero ouvir dizer um dia na rua assim, olha aqueles tipos de bombeiros, aqueles gajos fizeram isto. Não, fez uma corporação, fez uma associação. Ora, estar a pagar todos por aquilo que se passa em meio dos sítios não é justo. Portanto, eu julgo que as próprias associações, os próprios bombeiros terão todo o interesse em que estas coisas fiquem clarificadas. Receber durante o mês 21 dias trabalho extra, 21 horas de trabalho extra, isto não é aceitável. Como não é aceitável outras coisas, não é? Como corporações às vezes que vão para certos sítios depois para reclamar, nem sequer são chamadas, para reclamar depois, está a ver? Há uma coisa que nós temos que aprender na vida. Sempre que há dinheiros a circular e não há uma devida fiscalização de como se gastam estes dinheiros, mais dia ou menos dia dá a bota. Mais dia ou menos dia aparecem sinais de que alguma coisa está a correr mal com a aplicação destes mesmos dinheiros. Eu acho que está aqui claramente à vista. E repito, isto não é nada contra a corporação geral chamada Bombeiros, ok? Bom. Ponto seguinte. Quer ver a manchete do jornal espanhol Expansión de hoje? Já lhe vou mostrar. Danone, Heineken, Calvo e Coétara alertam del colapso. O que está a passar em Espanha é uma situação gravíssima, porque há um bloqueio de empresas de transportes, nomeadamente camionistas, e que os bens não estão a chegar às prateleiras dos supermercados, os bens não estão a chegar das fábricas às prateleiras da grande distribuição e as matérias-primas não estão a chegar às fábricas, por causa deste bloqueio. Eu ontem, quando falei daqueles assuntos de Espanha, devia ter dito que o Governo fez uma cedência e prometeu ajudar as empresas. Quem detém as empresas diz que não chega e, portanto, mantém o bloqueio, nomeadamente os camionistas independentes. Bom, isto vai correr mal, como já percebeu, porque quando estas empresas começam a dizer de forma clara, atenção que, olha, o transporte leva ao limite a crise de distribuição e vai forçar a paragem de fábricas e de empresas.
como se já não bastassem os problemas que nós estamos a ter, acontece isto. Ainda ontem sobre esta matéria, já agora só uma coisa, isto não tem nada a ver com especulação, ok? Isto não tem nada a ver com a guerra, tem a ver com o custo. Mas o ponto fundamental aqui que nós precisamos de perceber é, isto não é uma ruptura provocada pela inexistência de bens e de matérias-primas. É uma ruptura provocada por problemas de logística apenas, não confundir as duas coisas. Ontem surgiram notícias de que a especulação está, neste momento, já a prejudicar e a fazer prever que pode haver um problema de... não é logístico, é mesmo de inexistência de bens, nomeadamente alimentares, em vários países. Repito, isto não tem nada a ver com a guerra, isto tem a ver com, neste caso, com a especulação e, no outro caso, e neste, com logística. Não vamos confundir as duas coisas, porque normalmente é assim que começam os problemas. Não sei quantos vai haver ruptura aqui, vai haver ruptura ali, a malta corre a fazer aprovisionamentos que não fazem o mais pequeno sentido. Bom, já agora, em Espanha também, ontem o governo de Pedro Sánchez, realmente são tão parecidos, os governos de dois lados da fronteira, na Península Ibérica. O governo de Pedro Sánchez mandou chamar os bosses das empresas elétricas e a dizer assim, vocês vejam lá se conseguem segurar o aumento de preços. Eu acho que o Pedro Sánchez e aquela Teresa Ribeira, que é um bocado tontinha, enganaram-se nos destinatários. Eles deviam ter chamado, os bosses das empresas petrolíferas mundiais e quem explora gás e ter conversado com eles. Porque repara uma coisa, as empresas de produção de eletricidade em Espanha, de produção de energia, estão dependentes do custo que lhes vem de fora. Ora, as margens não são por aí acima. Como, aliás, no caso das gasolineiras, explicou isso muito bem o engenheiro António Comprido ontem. Ora, o que nós temos aqui é exatamente esse problema. Portanto, estar a dizer às empresas elétricas, vocês segurem os preços, quando o problema está a montante, isto é uma estupidez, não faz sentido. Já agora, por quanto tempo? Bom, e em relação à Espanha e à energia, e a relação com Portugal e o que estão a propor lá fora, vamos voltar daqui a bocadinho. Vamos lá. Bem, ontem ficámos a saber também, já aqui em Portugal, que a Universidade do Porto vai investir 45 milhões de euros para dar cama a estudantes universitários. Eu explico. Há falta de residências universitárias. Os quartos estão pela hora da morte, quando se arranjam. Arranjar a casa ainda é mais difícil, porque, como você sabe, os preços do arrendamento dispararam. Ora, isto é um problema para os estudantes universitários. Não é novo. Quando eu andava na universidade aqui em Lisboa, isto já acontecia. Agora é muito pior. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é, agora? Espera, a Universidade do Porto vai investir 45 milhões agora? Então, mas não se sabia que isto era um problema e que se ia agravar? Há quantos anos fala disto em Lisboa e no Porto? Há quantos anos é que o Governo anda a inventar histórias sobre esta matéria? O Estado detém, e as autarquias, detêm tantos imóveis, percebe? Tantos imóveis, nestas duas autarquias, Lisboa e Porto, e não só, noutras também, que podia perfeitamente mandar fazer obras e transformar isto em residências universitárias. Não o fez. E não o fez, sabe porquê? Porque andou a gastar dinheiro onde não precisava, ou precisava menos, nomeadamente para andar a subir salários à malta e ganhar eleições, e esqueceu-se do investimento em infraestruturas. Este é um dos setores das infraestruturas que ficaram para trás. Bom, o que me espanta a mim é que isto não é uma decisão da autarquia, nem do Estado. Isto é uma decisão da Universidade do Porto. Ora, a Universidade do Porto conhece a situação de perto, lida com isto no seu dia-a-dia. A Universidade do Porto é a primeira instituição que sabe o que se passa no setor. Como é que se espera tantos anos para tomar decisões nesta matéria? Isto é o melhor sinal, um excelente sinal de como é que Portugal não é capaz de antecipar rigorosamente nada, não planeia nada, é sempre correr atrás do prejuízo. Que é, já existe um problema e agora como é que a gente, ou tio vai resolver isto? Agora vamos meter aqui 45 milhões de euros. Isto era perfeitamente evitável se tivesse havido um planeamento atempado e nem sequer se pode dizer que não se conhecia o problema porque ele foi amplamente ventilado pela comunicação social nos últimos anos. Bom, ponto 1 da agenda principal,
como vocês já reparou, a grande novidade de ontem à noite e esta manhã é o novo governo, que o Primeiro-Ministro vai apresentar ao Presidente da República esta noite. Mas já se conhecem uma série de detalhes. Olha, vamos dizer alegadamente e parece, ok? Parece que Fernando Medina vai para as finanças, parece que Duarte Cordeiro vai para um lugar do João Pedro Matos Fernandes, só tontices, não é? Parece que Helena Carreiras vai para a Defesa, parece que Ana Catarina Mendes vai para a Ministra dos Assuntos Parlamentares, parece que vão ser eliminados 2 ministérios, parece que o rapaz da Defesa vai para os negócios estrangeiros. Há uma série de pareces. Nós não sabemos exatamente o que é parece e o que é efetivamente verdade ou factos. Não sabemos. Mas há uma coisa que transparece no meio disto tudo. António Costa está-se Pedro Nuno Santos fica também com as suas infraestruturas de habitação, parece que Pedro Cisa Vieira também sai, só parece que até agora não aparece o nome de Mariana Vieira da Silva neste lote. Primeira análise disto, que eu não sei se isto é verdade e, portanto, falar já com algum cuidado, porque isto é gelo muito fino. Se for isto, parece que nós estamos perante um governo que não tem nada de reformista. Zero. Repare, uma esmagadora maioria destes senhores e senhoras já lá estava, em diferentes funções. Pergunta, porquê é que agora vão fazer reformas que nunca fizeram? Ou então que nunca advogaram? Porque eu nunca os vi defender as reformas. Segundo, como já reparou também, isto é um núcleo, é um governo, se for assim, parece, não é? Você tem aqui um núcleo político muito forte próximo do Primeiro-Ministro. Isto é tentativa de controle do governo e segurar? É. Qual é o efeito para o país? Eu acho que não é zero, é menos de zero. Terceiro, o aspecto que me preocupa mais, nem é os negócios estrangeiros, nem a defesa, nem não sei das quantas. Só uma pergunta. Se for Helena Carreiras, que era a Presidente do Instituto de Defesa Nacional, ela vai ter a coragem de explicar aos portugueses ou convencer o Primeiro-Ministro, tem que dizer aos portugueses que Portugal vai ter que gastar mais dinheiro em armamento? Vai ter essa coragem? Repare, nós estamos num momento em que estamos a verificar que falta dinheiro para tudo e mais alguma coisa. E vai faltar cada vez mais a partir de agora. Esta senhora vai ser capaz de convencer o Sr. Primeiro-Ministro e dizer aos portugueses que nós vamos ter que gastar mais dinheiro em despesa militar? Vamos ver. Segundo aspecto, aliás, o aspecto que mais preocupa disto é o Ministério das Finanças, porque embora não se saiba ao certo se Fernando Medina vai para lá ou não, parece que vai mesmo ser o Ministro das Finanças. Ora, Fernando Medina é esmagadoramente próximo de António Costa. Fernando Medina é muito mais político do que economista. Fernando Medina, indo para o Ministério das Finanças, vai tentar fazer os fretes que até agora, apesar de tudo, havia um esforço ou outro para tentar conter. Não apenas ao Primeiro-Ministro, mas ao Partido Socialista. Ora, onde é que isto nos deixa? Num momento, para já, Fernando Medina está tramado, se for para lá. Isto é o pior momento para ser Ministro. Em segundo lugar, no momento em que nós temos o problema da guerra, da crise energética e por aqui adiante, ora, ter uma pessoa com um perfil excessivamente político no Ministério das Finanças parece-me que é uma temeridade. Mas, como eu digo, aqui, primeira conclusão, mas essa eu não tenho a mais pequena dúvida, não vai ser um governo reformador. Quanto ao resto, vou esperar para amanhã, porque amanhã já devemos conhecer, ou hoje ao final do dia, já devemos conhecer mais detalhes, para fazer uma análise mais aprofundada. Vamos a um dos segundos assuntos, dos mais importantes de hoje. Eu tenho recebido um sem número de mensagens de espectadores a dizer assim: epá, você não denuncia o facto do governo ter prometido descidas de 17 cêntimos, não sei quantos, no gasóleo, e isso não ter acontecido? Eu fui fazer essas contas, fui ver, de facto, ainda ontem o engenheiro António Comprido explicou isso na entrevista aqui, porque ele dizia, bom, há gasolineiras que descem mais, outras descem menos. Bom, mas a verdade é que parece que na gasolina, em média, o preço desceu 10 cêntimos e no gasóleo 13 cêntimos. E a pergunta é, porquê é que o preço não baixou aquilo que o Primeiro-Ministro havia dito, ou o Governo havia dito? É muito simples, propaganda. Vai haver entrevista que explica isto bem. Na semana passada, quando o Governo fez declarações que ia baixar o preço nestes valores, dos 17 cêntimos, a semana não tinha terminado. Ora, e os preços fazem-se nos mercados internacionais dos refinados, e é muito importante distinguir isto, o mercado das ramas e o mercado dos refinados é uma coisa que eu insisto aqui há não sei quantos anos, como os espectadores mais comuns sabem. Esses preços não estavam a contar, que o Governo estava a falar, não estavam a contar com as cotações de sexta-feira. Portanto, deu bota. Percebe? Quando chegou
A sexta-feira, aquilo tinha, aliás, até tinha invertido a subida, como explicou o Presidente da Petro, e, portanto, a descida não foi o que estava à espera. Ora, diga-me uma coisa, você está mesmo surpreendido com isto? O que é fundamental aqui é, não vale a pena estar aqui a chamar nomes às gasolineiras. O problema disto é a interferência política no meio disto tudo. Como é que o Governo pode fazer uma promessa daquelas a meio da semana? Isto não faz sentido nenhum. Ou seja, da próxima vez que o Governo lhe disser isto, duvide. Porque, como você viu, não se cumpriu. E mais, eu até receio que na próxima semana as coisas possam correr mais bom, como você já percebeu, os preços do petróleo inverteram nos mercados internacionais. Vamos ver, aguardemos. Bom, voltemos para o problema da energia. Os produtores em Portugal, e não só, em Espanha também, de eletricidade a partir de centrais a gás, estão a rejeitar a fixação de limites. Como você sabe, a ideia era pôr aquilo nos 180 euros por megawatt-hora. Eles estão a rejeitar e estão a rejeitar muito bem. O Primeiro-Ministro, no Parlamento, tentou explicar um bocadinho o que é que se passa, mas explicou mal e não explicou nada claro. Aliás, ele dizia, vocês andam para aí a dizer que Portugal e a Espanha estão de costas voltadas. Não estão nada. O problema não é Portugal estar chateado com a Espanha. O problema é que a Espanha recebeu o recadinho diretamente da Comissão Europeia. Porque o arranjinho que estava a ser feito pelo Sr. Ministro Matos Fernandes, uma tontice absoluta, com a senhora Teresa Ribeiro em Espanha, não fazia sentido. Porque ao impor aquele limite estava a fazer uma coisa. Como Portugal e Espanha não dependem muito da produção de eletricidade a partir do gás, mas a Alemanha depende, e outros países também dependem, a Polónia depende também, e outros países europeus, menos a França. Qual era o problema? É que ao fazer aquilo, estava-se a prejudicar mais esses países. E, portanto, diga-me uma coisa, você acha que em Bruxelas alguém, representante destes países grandes, está disposto a tolerar um mecanismo que os vai prejudicar a eles só para beneficiar Portugal e Espanha? Não faz mais que sentido. Bom, mas como você também já percebeu ontem pelo Primeiro-Ministro, e por aquilo que são as declarações da senhora Teresa Ribeiro ontem em Espanha, que estão amplamente vertidas nos jornais espanhóis de hoje, eles continuam com esta pancada a querer fixar um top, como se diz em Espanha, um tope, não é? A questão é, como é que o vão fazer? E qual é o mecanismo que se vai arranjar para poder contentar os interesses de Portugal e Espanha dos interesses alemães, por exemplo? Ontem no Parlamento o Primeiro-Ministro tentou explicar isto, mas ele não percebe nada do assunto. Percebeu-se ontem pelas declarações do Sr. Primeiro-Ministro que ele não está completamente a leste do problema. Alguém lhe passou aquela mensagem para ele explicar às pessoas e explicou mal, porque daquilo que ele disse não se percebia rigorosamente nada. Bom, já agora uma solução, já uma questão. Repare, não é só Bruxelas. Os jornais espanhóis noticiam que mesmo em Espanha a autoridade da concorrência não está de acordo com esta medida que estava a ser planeada pelo Governo. Bom, e já agora, você recorda-se, tínhamos falado ontem, amanhã começa um Conselho Europeu. Nesse Conselho Europeu todas estas questões vão ser decididas. E uma das coisas que Portugal e Espanha queriam já era, vamos avançar por uma política comum nesta matéria, alguém tem que pagar isto, o Sr. Pedro Sánchez dizia ontem, a União Europeia tem que limitar este preço e ajudar a pagar isto. Bom, a questão é, nós vamos ter uma política de energia comum? Veja o sinal que está a ser passado neste momento. A Alemanha foi a correr ao Qatar, como eu lhe disse ontem, para negociar a distribuição e a entrega de gás diretamente à Alemanha. Eu suspeito que política e energia comum é uma coisa que neste momento não está no horizonte. Toda a gente vai tentar arranjar alguns mecanismos para tentar tapar o problema ou limitar o problema, a ver se isto baixa, mas em termos estruturais não está a ser nada feito para resolver o problema. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer estava um bocadinho, 7.900 pessoas em direto, quero agradecer a estas pessoas e pedir às outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, eu já não os chateio mais com conversas improváveis esta semana, voltaremos a ver-nos amanhã às 8. Tenham um grande dia, com licença.